Graça e paz, a paz do Senhor Jesus para todos os amados e ouvintes da palavra de Deus. Nesta noite, nós rogamos as misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz o Senhor, porque suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22, são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, em nome de Jesus. Mário Barbosa, saudade de você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lilian, a paz do Senhor, minha linda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu sinto a sua falta quando você não está conosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Ana Carolina Lopes, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Grande mulher de Deus, a minha amiga Isabela Medeiros. Bem-vinda em nome de Jesus. Jorge Wallace, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Linda é você, Ana Carolina Lopes. Deus te abençoe, Deus te guarde. Maria Elizabeth, que saudade. Seja bem-vinda a uma live em nome de Jesus. Estou orando por você, Isabela. Você é alvo das minhas orações. Você é projeto de Deus. Aleluias. E o tema dessa live de hoje está assim maravilhoso, porque nós vamos falar de naufrágio, né? E o barco quebrou, mas a viagem continua. Essa pergunta que eu quero fazer a você nesta noite. O barco quebrou, a viagem continua. Aleluias. E muitas vezes quando o barco quebra, não é? A tendência é parar para reparar algumas coisas naquele barco, mas a viagem continua, mesmo que o barco quebre, a viagem precisa continuar. Bendito e exaltado seja o Senhor. Vocês sabem que eu não canto nada, glória a Deus por isso, mas eu louvo ao Senhor e quero a ajuda de vocês para juntos nós louvarmos aqui, um louvor aqui que é Acalma o Meu Coração. Bendito seja o Senhor. Rosana Gomes, bem-vinda em nome de Jesus. Nós iremos louvar este hino Acalma o Meu Coração aqui com Lauriette. Depois a gente vai entrar na palavra, porque foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Maria de Fátima, bem-vinda em nome de Jesus. Mais uma vez eu pergunto, o barco quebrou? Qual é a dificuldade? O barco quebrou? A viagem continua. Oh, aleluias, aleluias. O barco quebrou, mas a viagem continua. Bendito e exaltado seja o Senhor. Vamos lá nos ajudar aqui. Vamos louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Vamos louvar junto comigo aqui. Acalma o meu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos todas louvar comigo. Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai. É só orando que eu encontro paz, oh aleluia, da aflição, quer apagar a chuva da minha adoração. Seja bem-vindo, Bernadette, Valde Prado, Abraão, meu primo amado, todos bem-vindos, vamos louvar. Furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descanse minha alma, e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for quando tua presença acalma o meu coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Vem pra me confundir
Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, aleluia. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És o oxigênio, se não for tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Só Jesus, amados, pode acalmar. Oh, aleluia. Tem hora que só o mestre. Oh, aleluia. Tem hora que só Jesus pode acalmar o nosso coração. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que venço uma aflição. Calma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Calma o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Estou soprando, mas ainda te adorando e venço uma aflição. Aleluia. Oh, Senhor, acalma o meu coração. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só Jesus que acalma o nosso coração. Tem coisa que só Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, igreja. Louva comigo, igreja. Adora, igreja. Oh, aleluia. Aleluia. E acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bendito e exaltado seja o Senhor. Oh, aleluias. Oh, bendito seja o Deus. Vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio a teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, se não for tua presença,
minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Se eu venço este mundo, se for por tua presença, calma o meu coração, calma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for na tua presença. Calma o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Só Jesus para acalmar o nosso coração no meio de uma tempestade. Quem está passando por uma tempestade esta noite? Ou quem já passou por uma tempestade? Aleluias. Aí a gente descobre na palavra, oh, aleluias, que só Deus pode acalmar a tempestade. Aleluias. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu glorifico a Deus porque Deus lembrou-se de mim. Oh, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Porque eu estou na tempestade. E é maravilhoso, é magnífico quando a gente fala de algo que a gente vive. E eu estou na tempestade. Mas aí eu aprendo na palavra. O barco quebrou. Oh, aleluias. A viagem vai continuar. Declara para você nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. O barco quebrou. A viagem vai ter que continuar. Aleluias, glórias, bendito seja o Senhor. Deixa eu ler aqui o que foi que o Wallace escreveu aqui para nós. Deixa eu ver se eu consigo ler. O barco quebrou diante de um mar de sabor. A fé, o inimigo se agigantou, mas no final senti a mão do Salvador me livrando daquela dor. Aleluias, glória a Deus. Deus me levanta nesta noite para dizer a você que mesmo que o seu barco tenha quebrado, a viagem vai continuar. Deus nos chama esta noite para continuar com a nossa viagem. Deus é um Deus de propósito e eu acho isso extraordinário. Amados do Senhor, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 27. Essa ministração está tremenda e foi o que Deus falou no meu coração. Só que nós iremos ler alguns versículos assim, pulando. A gente não vai ler a sequência do capítulo 27, que é grande. Então eu tenho alguns versículos. Aqui fala da última viagem missionária do apóstolo Paulo. Alguns momentos a gente vai pensar que ele recuou. Mas ele não recuou. A gente vai entender por quê. O barco quebrou, Abraão. Aleluias. Alide, o barco quebrou. Wallace, o barco quebrou. A viagem tem que continuar. Ela vai continuar. Shirley, Luciana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Shirley, o barco quebrou. Deu problema na embarcação. Não tem problema. A viagem vai continuar. Isabela, o barco quebrou. A viagem vai continuar. Tu tem que chegar lá. Oh, aleluias. Bendito seja o Senhor. Mas diz a epígrafe do texto aqui, do capítulo 27 do livro de Paulo, perdão, de Atos dos Apóstolos. Paulo é mandado para a Itália. O naufrágio do navio. Oh, aleluias. Deus é tão grande, é tão maravilhoso,
que ele diz, o barco quebrou, também não tem problema, a viagem vai continuar. Oh, aleluia! O versículo 8 diz assim para nós, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, olha a alerta do homem, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Rildo Travassos, deixa eu te fazer uma pergunta. O barco quebrou? A viagem vai ter que continuar, querido. Aleluia. Paz do Senhor para você. O barco quebrou, Rildo. A viagem vai ter que continuar. Esta é a notícia de Deus para nós nesta noite. Bendito seja o Senhor. Agora, interessante que diz assim, passando-se muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe, varões, Paulo estava alertando as pessoas, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo estava neste navio, ele não estava ali como um passageiro que estava curtindo uma viagem, ouça bem, ele não estava ali como um passageiro que estava desfrutando de uma viagem. Paulo estava ali como um prisioneiro, aleluias, ele era um prisioneiro, só que ele estava vendo toda a dificuldade daquela embarcação, mas ele nem tinha voz, nem tinha vez. Por que ele não tinha voz nem vez? Porque ele era um prisioneiro, ele estava ali, não é? Ele estava nessa viagem para ir para Roma. Ele ia ser julgado em Roma, foi o que ele tinha pedido. Mas aí ele viu toda aquela dificuldade daquela embarcação. Aí ele disse, homens, olha, varões, porque às vezes acontece o seguinte, você não é chamado para dar opinião, certo? Mas você está no meio, você está numa embarcação, sabe, Mari? Você está lá no meio, que você se sente na obrigação de dizer alguma coisa. Você se sente na obrigação de dizer alguma coisa porque você já está temendo pela sua vida. É um ato de defesa. Só que Paulo estava ali como prisioneiro. Mas mesmo assim ele chamou o pessoal da embarcação e disse, homens, varões, olha, eu vejo que a navegação há de ser incômoda, não vai caiu um pouco. Aí Paulo estava dizendo, essa viagem não vai ser boa, vai trazer danos, perdas ao navio e à carga, mas também ainda vai ser prejudicial para as nossas vidas. Nós estamos correndo risco de morte. Aí o versículo 12, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro invernar ali. Alguns estavam dando opiniões, ouça bem. E soprando o vento sul, olha, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se que a vela foram de muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Aí, se a gente for ver o versículo 15, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então, eles viram que não podiam mais controlar aquele barco. Paulo disse, essa época não é bom irmos por aqui, porque essa época, nessa altura, nesse tempo, o mar está muito agitado e ninguém tenta estar embarcando por lá, ninguém tenta estar atravessando esse mar, porque a época não é boa. Esta palavra é profética, aleluias. Ele disse, olha, essa época não é boa de viajarmos por aqui, neste mar, porque as ondas vão se agitar. E eu acho interessante que Paulo conhecia, porque Paulo era um homem que viajava muito. A paz do Senhor, pastor Isaías Daniel, bem-vindo em nome de Jesus.
E Paulo entendia que não era uma época boa de viajar por ali, mas o povo queria ir por ali, queria ir pelo perigo. E Paulo não estava ali como quem pudesse estar opinando alguma coisa ou se posicionando. Ouça bem, porque Paulo era um prisioneiro. Ele estava ali sob cuidados e estava indo para Roma para ser julgado. Muitas vezes nós estamos num barco que parece que vai naufragar. O que é que acontece? Nós não temos condições de opinar. E aí? Acabou-se. E aí? Acabou. Eu não tenho condições de opinar. O barco não é meu. A casa não é minha. Eu estou aqui devido às circunstâncias. Ouça bem no nome de Jesus. Qual o tema da nossa live? O barco quebrou. A viagem vai ter que continuar. Oh, aleluia. O barco quebrou, Rildo. A viagem vai ter que continuar, querido. O povo de Deus, ele não para, ele prossegue. O barco quebrou, mas a viagem vai ter que continuar. Mas o que eu acho interessante é que Deus determina Paulo. Deus consente o desejo do coração de Paulo, que Paulo ia ser julgado em Roma, era um direito dele como cidadão romano. E se eu quero ir para Roma? Só que a esse percurso todinho ali, ninguém dá ouvido a Paulo. E quem vai dar ouvido a Paulo? Paulo, um prisioneiro, vai ser julgado por Roma. Quer dizer, uma série de coisas. Veja bem, Paulo não procurou a tempestade, não. Paulo até orientou direitinho, humildezinho, que ele não estava na casa dele. Não vamos por aqui, não, que é perigoso. Nessa época, ninguém está navegando por aqui, porque as ondas são agitadas, o mar é revolto, vamos pegar outro rumo. Ninguém quis ouvir Paulo. Aí o que é que acontece? Levaram Paulo para uma tempestade. Muitas vezes as pessoas nos colocam numa tempestade que a gente tem nada a ver com isso. Não procurou e, de repente, estamos no meio de uma tempestade, não podemos opinar. Ouça bem, não podemos opinar. E aí a gente vê que está tudo indo a pique, cheio de problema e não pode opinar. E aí? O barco quebrou. Você não pode opinar, não querem te ouvir. O barco quebrou, mas a viagem continua. A palavra rema desta noite é continua. A palavra rema nesta noite é continua. Continua, Rildo, com o teu ministério. Continua, Bernadette. Continua, Lide. Continua, Neide. Continua, povo de Deus. A palavra rema é continuar. O barco quebrou, mas a viagem continua. Oh, aleluia. Essa palavra está tremenda, queridos. Aí eu acho interessante quando ele começou a se posicionar. Se a gente for para o versículo 17, estamos em Atos capítulo 27, versículo 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Teve um momento que agora a gente vai ter que, não é relaxar, mas eu não posso fazer mais nada. O barco não está mais obedecendo o comando daqueles homens. Porque as ondas estavam todas contrárias. Ninguém quis ouvir quem sabia. A coisa está feia, vamos pegar outro rumo. E aí o barco começou a ser açoitado. O que eu acho interessante é que no versículo 18 diz o seguinte: andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Olha que interessante. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amados do Senhor, aleluias, amém, Neide. Essa palavra, ela está tão forte. Porque eles disseram aqui que estavam andando, no versículo 18, agitados, uma veemente tempestade. Aí no dia seguinte eles disseram: o negócio está feio, piorou, eita, piorou, a coisa piorou, a tempestade está muito forte, nós precisamos aliviar o navio. A gente precisa tirar as coisas de dentro do navio para aliviar a carga. Oh, aleluia. Muitas vezes é necessário nós tirarmos o peso. Oh, como Jesus é tremendo esta noite. Muitas vezes ali é necessário tirarmos o peso, porque nós não somos esse navio que aguenta peso e que muitas vezes precisa ser tirado para tentar salvar a embarcação. Quem é que você quer salvar?
Quem você pensa salvar? Quem você pensa ajudar esta noite? Para isso você precisa tirar o peso, para poder você ver além, para poder você ter visão de águia. Já que ninguém lhe ouviu, Deus vai te dar estratégia. Oh, aleluias! Hildo, já que ninguém te ouve, Deus vai te dar estratégia, mas tu vai chegar lá. O barco está quebrado, mas a viagem vai ter que continuar. Palavra rema desta noite, vai ter que continuar. E eu acho tão interessante isso aqui, quando ele dizia, aí eles disseram, olha, e é o terceiro dia da embarcação. Veja, é o terceiro dia. Veja a luta desse povo. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Já começaram a tirar as coisas. Vai ter que aliviar, vai ter que tirar. Ninguém quis me ouvir, agora vai ter que pegar pesado. Ninguém quis obedecer, vai ter que remediar. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí não obedecer, agora estão se sacrificando. E a vida deles estão correndo risco. Vocês entendem? Porque não quiseram obedecer. Não quiseram ouvir um homem de experiência que estava acostumado a viajar como o apóstolo Paulo. Mas nós sabemos que a posição dele, já falamos aqui no começo, que não era favorável, ele estava preso. Normalmente, quando estamos numa situação desfavorável, ninguém quer nem nos ouvir. Sabe, Hildo, quando a gente está numa situação desfavorável, não tem lá o emprego dos sonhos, ou não tem um bom carro, sabe? Uma casa, e então não tem bens. Aí a gente, aos olhos humanos, nós estamos numa situação desfavorável, entendeu? Então as pessoas não nos ouvem, é muito raro as pessoas darem ouvido às pessoas que não estão numa condição boa, é muito difícil. E a situação de Paulo era triste, Lília, preso ali, sabendo que ia ser julgado. Então é muito difícil as pessoas darem ouvidos. Eu já preguei no live anterior, não vou me ater a isso, vou dar só uma pincelada, que existem muitas pessoas boas em lugares desfavoráveis, e existem pessoas boas, competentes, capacitadas, cultas, em trabalhos desfavoráveis. E nem por isso deixam de ser pessoas boas. O que define você não são tuas vestes, se você está de linho ou não está de linho. O que define você, aleluias, glória a Deus, nós somos um navio e Jesus é o capitão. Muito bem, pastor, é isso mesmo, pastor Isaías. Então, as pessoas não nos dão ouvido, porque muitas vezes estamos numa situação desfavorável, mas a gente erra muito e não ouvia. É bom a gente estar atento. Aí eu acho interessante que eles agora começaram a tirar a armação do navio, começaram a desmontar as coisas para aliviar a carga. Aí se a gente vai, veja que interessante o versículo 20. E não aparecendo, aí diz o seguinte, havia já há muitos dias, nem sol nem estrela, nem aparecia sol, nem aparecia estrela, ou seja, o tempo estava fechado, o tempo estava difícil. Aí diz, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós a esperança de nos salvarmos. O que foi que houve? Eles olharam a situação, nem tem sol, nem tem estrela, não tem nada, está tudo escuro. E fugiu daqueles homens que estavam naquela embarcação toda a esperança. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando. E muitas vezes nós estamos aqui como esse povo. Foge de nós a nossa esperança. Alguém, Sandro Vanderlei, colocou você numa tempestade que você nem notou quando viu estava no meio da tempestade? E que fugiu de nós toda a esperança? Porque quando a coisa aperta, foge. Parece que puxam o tapete dos nossos pés e a gente fica sem chão. E eles disseram, e fugiu de nós toda a nossa esperança, a esperança de salvar-nos. Todo mundo quer salvar a sua vida. Nós estamos lutando aqui com a Covid-19. Por que estamos nessa luta? Porque queremos salvar nossas vidas. Glória a Deus. Bem-vinda em nome de Jesus. Um beijo grande aí para minha mãe que está nos assistindo. Então, o que é que acontece? Está todo mundo tentando sobreviver. A gente quer sair, mas depois a gente pensa o seguinte, não, é melhor ficar em casa. Por quê? Eu prefiro ficar em casa, eu quero salvar a minha vida e a vida da minha família. Então, se a gente sai, a gente se expõe. Então, está todo mundo tentando se salvar. Agora, imagina, acaba-se a esperança de nos salvarmos. Que não é o caso, Deus está tirando a nação brasileira da fenda da rocha, aleluias.
Oh, aleluias! Deus está tirando a nação brasileira da fenda da rocha. Mas imagina se viesse uma situação, uma tempestade dessa, que perdesse a esperança de nos salvarmos. Como seria a nossa posição? Está lá o apóstolo Paulo, no meio de uma tempestade. Oh, aleluias! Mas existia um diferencial na vida do apóstolo Paulo. É que ele tinha a promessa. Deus tinha dado a ele legalidade para ir para Roma. Como cidadão romano ser julgado lá. Ele pediu e Deus consentiu. Havia uma esperança para aquele homem. Talvez não houvesse para aquele povo todo. Mas havia uma esperança para ele. Aleluias. Existia uma esperança para ele porque ele era servo de Deus. Em meio à pandemia, em meio às dificuldades, há uma esperança para a igreja do Senhor. Há uma esperança. Isso vai passar e nós iremos cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Versículo 21 diz o seguinte: havendo já muito que se não comia, ainda tinha essa dificuldade, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, olha Paulo de novo, tentando ajudar. É difícil na tempestade dos outros a gente querer ajudar. Mas a gente também quer ajudar quando está no meio, porque a gente precisa também salvar a nós e a nossa casa. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável. Ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Aí o povo já estava muitos dias sem comer. Aí Paulo disse: está vendo? Foi uma repreensão. Paulo disse assim: está vendo? Se vocês estivessem me ouvindo, nós não tínhamos saído de Creta. Não estaríamos passando por este sufoco. Paulo agiu como uma mãe quando vai repreender o filho. Ele diz: está vendo? Eu não disse que não fizesse isso. Não deu certo. Não é assim? Normalmente a gente diz isso. Eu lhe disse, eu lhe avisei. Então Paulo disse: está vendo? Vocês não me deram ouvido. Eu disse: não saio de Creta, é perigoso. A tempestade nessa época do ano não deixa nenhuma embarcação livre. Ela vai ser açoitada. Nós vamos sofrer. Mas Paulo estava ali preso, sem poder fazer nada. Quantas tempestades nós entramos e não podemos fazer nada? Quantas tempestades nós entramos e ficamos com as mãos atadas? Nós estamos passando por uma tempestade na nossa nação, por que não dizer no mundo todo? Nós procuramos essa tempestade. Vocês procuraram a igreja do Senhor. O que foi que houve? A tempestade veio. E nós estamos como Paulo, no meio da tempestade, tentando sobreviver. O barco quebrou. Oh, aleluia. A viagem vai ter que continuar. O barco quebrou, a viagem vai ter que continuar. Receba esta palavra na autoridade do nome de Jesus. Barco quebrado não quer dizer que a viagem vai ser frustrada. Barco quebrado não quer dizer que você vai parar. Barco quebrado não quer dizer que o teu ministério parou. Barco quebrado não quer dizer que a unção de Deus saiu da tua vida. Barco quebrado não quer dizer que Deus não está ouvindo as tuas orações. Barco quebrado não quer dizer que terminou. Quer dizer que é hora do milagre. Oh, aleluias. Mas, amados, interessante que no versículo 22 diz o seguinte: mas agora vos admoesto a quem tenhais por ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha o milagre aqui. Mas agora vos admoesto a quem tenhais bom ânimo. Paulo falando para eles: tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Amém? Não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Isso foi Paulo. Mas por que foi que Paulo disse isso? Não estavam dando ouvidos a Paulo. Tudo isso aconteceu porque não estavam dando ouvidos a Paulo. Mas aí o que eu acho interessante no versículo 3. Oh, aleluia. Escuta a visão do homem de Deus. Bem-vinda, Lucy Godoy. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Nós não somos Titanic, como disse aí o pastor Isaías Daniel.
Verdade, nós não somos Titanic. A nação brasileira não é Titanic. Oh, aleluia. Lília, vai passar, Lília. Lília, Deus está tratando na tua casa e na tua família, Lília. Bendito seja Deus. Eu tenho orado por você. Mas, amados do Senhor, vamos ver que há algo extraordinário. Aí Paulo diz no versículo 23. Porque esta noite, oh, aleluia. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa maravilhosa. O que foi que Paulo disse? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Podem ter bom ânimo aí. Todos vocês podem ter bom ânimo aí. Todos vocês podem ter bom ânimo. Aleluia. Porque ele diz que esta noite, o anjo de Deus, aí ele diz, a quem o anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, o anjo de Deus apareceu a Paulo e disse assim, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos, aleluia, navegavam contigo. Amados do Senhor, esse versículo, ele me dá uma alegria. Quando o anjo aparece na noite, na mesma noite da turbulência, aparece para Paulo e diz, não temas, ninguém vai dizer não temas para quem não tem medo, não é verdade? Maria Zuleide, bem-vinda em nome de Jesus. Ninguém vai dizer não temas quando você não tem medo. Se você não está com medo de nada, uma pessoa não vai chegar para você e dizer assim, Leni, não temas, não vai dizer isso. Mas sabe por que o anjo de Deus disse a Paulo, não temas? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabia que Paulo estava com medo. Deus sabia que o apóstolo Paulo estava com medo. Deus sabe quando eu tenho medo. Deus sabe quando você tem medo. Porque muitas vezes as pessoas nos colocam numa tempestade e a gente não procura. Paulo estava nesta embarcação para ser julgado em Roma. Era um direito dele. Deus é tremendo. É um direito seu. Toma posse naquilo que Deus te dá. Mesmo, oh, aleluias, mesmo que a tempestade se levante, não tem problema. O que é de direito. A balança de Deus é justa. E Paulo estava ali, ora, Deus consentiu que eu fosse para Roma para ser julgado, porque era um direito meu. E me colocam no meio da tempestade, aí aquilo quando é direito que vem para as nossas mãos, a tempestade se levanta e o barco às vezes quebra, mas quando o barco quebra, oh aleluias, a viagem tem que continuar, porque nós temos o capitão e o nosso capitão é Cristo, oh aleluias. Quando o barco quebra, a viagem continua. Pode não continuar para o ímpio, pode não continuar para o obediente, mas quando o barco quebra, que estamos na presença de Deus, a viagem vai continuar. A viagem vai continuar, mesmo que o barco esteja quebrado, mesmo que não tenham escutado os teus conselhos e o barco tenha sido naufragado, a viagem vai continuar. Pelo menos para você, pelo menos para mim, a viagem vai continuar. A promessa vai ser cumprida. Deus se levantará como grande. Deus enviará anjos. Deus fará proezas. E quem disse que tempo de pandemia Deus não opera? Quem disse que tempo de pandemia Deus não opera? Quem disse que tempo de estarmos em quarentena trancafiados Deus não responde e Deus não opera? Deus opera. Deus opera de uma forma extraordinária. E eu fiquei maravilhada porque o anjo disse, não temas. Aí o anjo já estava dizendo, olha, eu já sei que você está com medo. Quantos de nós não estamos dentro de casa com medo? Aí o anjo vai dizer esta noite, não temas. Não temas, eu sei que o barco está quebrado, mas a tua viagem ela vai continuar. Deus me levanta esta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, para dizer que mesmo com o barco quebrado, oh aleluia, a tua viagem vai continuar. Mesmo com o barco quebrado, a tua viagem vai continuar. Mesmo com o barco quebrado, a tua viagem vai continuar. Diga isto para Satanás, declare para Satanás esta noite, como quem tem autoridade, porque Deus deu autoridade à igreja. Lília Maria vai continuar.
O projeto que está no teu coração vai continuar. A tua família é do Senhor Jesus. Vai continuar. Mesmo que o barco esteja quebrado, a viagem vai continuar. Mas, amados, aí é muito bonito, porque Deus fez uma coisa tão grande. Quando disse a ele, não temas, importa que seja apresentado a César. Ele disse, olha, não tema não, o que está acontecendo aí, o barco quebrou, os problemas todinhos, vocês tiveram que desocupar, está tirando coisa do navio para tentar dar um equilíbrio aí. Não tem problema não. O que foi que eu disse a você, Paulo? Que você ia ver César em Roma? Você não quer ser julgado lá? Eu disse a você, Paulo, que você ia e você vai. Quem pode dar glória a Deus? Eu disse que você ia e você vai. Deus te fez promessa. Deus te fez promessa. Deus não está dependendo que a pandemia passe. Deus não está dependendo de pessoas para fazer cumprir o que Ele disse para a tua vida. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Ele vai cumprir porque Ele é soberano. Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que esteja quebrado, destinhorado, uma série de coisas, não tem problema. Aí eu acho tão bonito, porque essa visão que Paulo teve é algo maravilhoso. Paulo, Deus me mandou vir dizer a você nesta noite. Quem é Paulo de Deus? Quem é filho de Deus aí que está nos ouvindo? Ali de Deus manda dizer, olha, não temas. Oh, aleluia. Não temas. Eu não disse a você que você vai ser apresentado a César. Oh, aleluia. Celinha, essa palavra é extraordinária. Aí, tudo dessenhorado, o barco quebrado. Paulo, foi o Senhor que me mandou aqui, Paulo. Olha, Paulo, não temas, Paulo. Você não pediu para ser julgado em Roma? Você vai para Roma. Ah, mas o barco quebrou, você vai para Roma. Ah, mas está uma pandemia aí, como é que eu vou fazer as coisas que Deus me prometeu, como é que vai ser cumprido assim? Você vai. Acabou. Você está entendendo como Deus trabalha? Como Deus faz? O que é a pandemia para Deus? O que é essa quarentena para nós? Me digam o que é. Pior estava a situação de Paulo, que ninguém queria ouvi-lo no meio da tempestade. Um homem experimentado, um homem sofrido. Agora é interessante que quando Paulo disse, olha, é melhor a gente não ir. É melhor não ir. Alguns teólogos chegam a dizer que Paulo se acovardou, mas isso não existe. Se você for estudar aqui as 4 viagens do apóstolo Paulo, você vai ver o que ele passou. Como é que um homem se acovarda? Ouça bem. Um homem que foi perseguido, um homem que perdeu a visão, um homem que sofreu pelo evangelho, um homem que foi escorraçado, um homem que ficou preso a grilhões, um homem que na prisão dizia, para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Teve um momento que ele escreveu para os discípulos e ele disse, eu estou em aperto. Ele disse, olha, eu não sei nem o que eu vou resolver nele. Ele disse, eu não sei, se Deus me perguntasse agora o que era que eu ia resolver. Paulo disse, é que eu quero partir para o Senhor. Mas também eu quero estar com vocês, é que eu quero ajudar vocês. Olha que ministério maravilhoso. Eu quero estar com o Senhor, que é maravilhoso, mas eu também preciso ajudar vocês. Ele estava em aperto, ele disse, o que Deus quiser eu quero. Um homem que enfrentou açoites, um homem que passou a vida toda fugindo desde que se encontrou com Jesus, lá em Atos capítulo 2, mais ou menos ali no caminho de Damasco, né, que ele ia. Que ele se encontrou com Deus e converteu-se, um homem que passou por tudo e disse que se sentia prazer nas fraquezas, porque ele disse, quando eu estou fraco, eu me sinto forte. Quando ele disse isso, ele estava dizendo, eu não estou fraco, mas eu estou forte porque Deus, ele é forte e ele me fortalece. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Como é que um homem que fez tudo pelo evangelho se acovardou nessa 4ª viagem? Ele não sabia, mas era a sua última viagem missionária, oh, aleluia. Como é que ele ia se acovardar? Claro que ele não se acovardou, mas a fé de Paulo era uma fé coerente. Paulo entendeu que não é para tentar o Senhor. Não, vou. Vamos embora nesse mar revolto aí, vou me jogar na tempestade, porque Deus me livra. Não, mas já tinha uma história, que aquela época era perigoso. As navegações
eram desviadas daquele caminho devido à tempestade. Era algo da natureza. A fé de Paulo era uma fé coerente, era uma fé sábia. Ele não tentava o Senhor. Por isso que muitos disseram que ele se acovardou, mas ele não se acovardou. Só que Deus é um Deus que ele honra. E o que foi que Deus fez? Manda um anjo, acalma ele e diz, não importa. O importante é que você seja apresentado a César. Aí Deus fez algo tremendo. Já manda o anjo. Diz que ele não tenha medo. E diz, olha, não importa não. O navio está quebrado. Não tem problema não. Paulo, olha, eu te trouxe até aqui e você vai continuar. Aleluia. Eu te conduzi até aqui e você vai continuar. A sua viagem não vai parar. Só que devido à vida de Paulo, o testemunho de Paulo e a fé de Paulo, Deus disse a ele, e eis, ouça bem, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Oi, Paulo não era prisioneiro. Ele não estava sujeito às ordens daquele povo, porque ele estava indo ser julgado em Roma. Mas aí as pessoas começaram a dar ouvido a Paulo. Ele tinha um diferencial, ele tinha unção, ele tinha Deus na vida dele. Aí Deus manda acalmar ele e diz, e tem mais uma coisa. Eis que eu te dou na tua mão, Paulo. Todos que estão navegando aqui contigo agora são teus. Você está vendo o que é que Deus faz? Paulo só queria ir em paz e com calma, seguir a viagem dele. Mas para isso houve a tempestade. Mas para isso houve uma série de coisas. E o que é que ele disse? O próprio anjo disse. E tem mais. Eu estou te dando todo esse povo que está navegando aí, se achando, eu estou colocando tudo na tua mão. Aí diz o versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Já Paulo animando eles. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Olha o que Deus fez. Porque quando ele disse aos varões que tivessem calma, porque o anjo tinha falado com ele, ele estava dizendo com convicção, olha, podem ter calma, porque foi comigo que o anjo falou. Aí eu vou me ligar nesse cara. Esse cara tem um diferencial. Da próxima vez que Paulo falar, vamos ouvir Paulo. É assim. Deus nos honra. No lugar onde somos envergonhados, Deus nos honra. Quando as pessoas não querem acreditar, Deus nos honra. Quando as pessoas não dão ouvidos, Deus nos levanta. Quando as pessoas dão as costas, Deus olha para nós e diz, não temas que eu estou aqui. Ah, Senhor, o barco quebrou. Eu disse que você ia para onde? Que você ia para Roma, você vai para Roma, aleluia. É isso que Deus diz, independente da situação. Aí o que eu acho interessante? Ele acalmando, portanto tenha ânimo, porque eu creio em Deus que é de acontecer assim como me foi dito. Aí ele disse, eu creio em Deus, olha, vai acontecer do jeito que Deus disse. Eu me lembro que eu tenho uma live que diz assim, vai acontecer do jeito que Deus disse. Eu cheguei a ministrar isso em Água Preta, num culto de mulheres. Então vai acontecer do jeito que Deus disse. Bernadette, mesmo que o barco tenha quebrado, vai acontecer do jeito que Deus disse. Abraão, mesmo que o barco tenha quebrado, vai acontecer do jeito que Deus disse. Você sabe que Deus tem uma marinha espiritual? Já ouviu falar na marinha espiritual? O navio da salvação, Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé, entra, oh, aleluia, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, nesta geração. Aí Deus não mandou Noé construir uma arca para salvar a sua família. Por quê? Porque Deus viu que Noé era um homem justo, assim como Deus viu também a vida do apóstolo Paulo. O capitão, se a gente for ver lá em Hebreus 2:10, que diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, oh, aleluia, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O capitão é o Senhor.
Tudo ele traz para si. Deus comanda o mundo de Gênesis a Apocalipse. A tripulação a gente pode ver em Atos 27, versículo 24, dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto, oh, aleluia, navegam contigo. Aí Deus vai dizer a Paulo, tudo é teu, tu comanda, tu toma conta. Agora, qual é o porto da igreja? Você sabe qual é o porto da igreja? Estamos nessa embarcação, mas qual é o porto da igreja? Filipenses 3:20, que diz o seguinte, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amados do Senhor, a gente vem aprendendo com esta palavra. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Que a nossa cidade está nos céus. Aleluias. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nós estamos numa grande embarcação. Nós estamos caminhando. Mas o nosso porto seguro é os céus, é a Canaã celestial. E eu fico muitas vezes assim triste quando a gente vê pessoas, quando estão com algum problema, ou mesmo um problema sério, e começam as aflições e colocam as mãos na cabeça desesperado, como se fosse perecer. Ouça bem, em nome de Jesus, Deus está no comando do teu barco. Deus está no comando da tua vida. Deus está comandando todas as coisas. Creia tão somente, mesmo na tempestade, que você tem um conselho para alguém que você quer ajudar, que as pessoas não te ouvem, tenha calma. Mesmo que você esteja no meio da tempestade sem querer, não tem problema, por causa de você, Deus vai salvar toda a tripulação. Se nós formos ler mais na frente, o barco foi a pique. Perdão, o navio foi a pique. Mas antes disso, Deus salvou toda a tripulação por causa do apóstolo Paulo. Sabe o que é que eu aprendo com esta palavra? E creio que vocês também. É que em meio à dificuldade, se nós estivermos andando de acordo com a vontade de Deus, se o barco que nós estivermos for a pique, se a coisa não acontecer do jeito que a gente imagina, ou trabalhamos para isso, não tem problema. Deus salvará todos os que estiverem navegando com você. Por causa das suas orações, por causa das suas atitudes. Não desista, mesmo que não te escutem. Continua orando, mesmo que não queiram saber do Senhor. Deus pode salvar esta nação por causa das tuas orações. Deus pode abreviar o juízo da nação brasileira por causa das suas orações. Deus pode minimizar, abreviar a pandemia desta nação. Porque tem muitos Paulos aí, oh, aleluia, orando, buscando, ficando na brecha, buscando a vontade de Deus. A minha oração a Deus é que você tenha aprendido e coloque em prática. E não se desespere se o seu barco quebrar. Oh, aleluia. Não se desespere se o seu barco quebrar. Sabe por quê? Porque a tua tripulação não vai a pique. Você sabe por que não vai? Porque Deus é misericordioso. Você sabe por que não vai? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não foi a pique. Aquele povo não morreu. Porque tinha um homem de Deus orando. Tinha um homem de Deus vigiando. Tinha um homem de Deus tapando a brecha. E Deus teve misericórdia. O barco, oh, aleluia, aquela tripulação não padeceu, não chegou a morrer. Porque Deus tinha propósito. Deus tinha propósito com a vida de um homem chamado Paulo, que estava indo para Roma, para ser julgado em Roma, porque ele tinha o direito, e Deus prometeu. Se Deus te prometeu algo, ouça bem, mesmo que quebre o teu barco, você vai chegar lá.
Se a promessa foi para ir para Roma, você vai para Roma. Se a promessa foi para ir para Itália, você vai para Itália. Se a promessa foi para te curar de um câncer, você vai ser curado de um câncer. Se a promessa foi para tua família, a promessa vai ser cumprida. Se a promessa foi para salvar a tua família, a promessa vai ser cumprida. Você pode estar no meio da tempestade, mas se for para ir para Roma, você vai, porque fiel é Deus para cumprir a palavra. Amém? Minha oração a Deus é que Ele continue abençoando a vida de vocês, que Ele continue ajudando a cada um de nós. E guarde a palavra. Se o barco quebrar, não se desespere. Você vai chegar no porto seguro. Há um porto seguro de Deus para você. Mesmo que o seu barco quebre, você vai chegar lá. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E domingo estaremos com mais uma live. Domingo às 21 horas. Um beijão. Fiquem na paz. E muito obrigada pelo carinho.